Olá pessoal, eu resolvi dar o feedback dessa atividade para vocês aqui por esse vídeo breve, que eu acho que vai ser mais eficiente para explicar a minha revisão sobre o que vocês escreveram, né? Esse é o grupo de Cachoeiro, o grupo 1, que estou chamando de grupo 1, né? O grupo do Douglas, da Carla e do Joseph. Joseph, nem sei como é que fala, né? Vocês vão falar sobre o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e leis de Newton nas próximas semanas. Então a atividade que vocês vão preparar é desse conteúdo. Agora vamos ver o que vocês escreveram, né, na análise de como é a aula do professor. Leve em consideração o conhecimento prévio do aluno, vocês disseram que sim. Então, vamos lá. Percebemos que sempre ao iniciar o conteúdo, Douglas tentou revisar o que os alunos já sabiam sobre o tema. Como que ele fez isso? Ele deu um texto para os alunos ler e pediu para enviar por e-mail o que eles estão com dificuldade? Isso seria uma forma de realmente levar em consideração os conteúdos prévios. Ou ele fez um levantamento, uma busca pelas concepções prévias dos alunos que já estão mapeadas na literatura? Né? Não parece estar claro aqui. Então eu não sei se o Douglas realmente faz isso. Outra forma de aproveitar o conteúdo prévio dos alunos é que ele perguntava também coisas do dia a dia já vivenciadas por eles que poderiam ser utilizadas na explicação. Isso aqui é bom, você perguntar coisas do dia a dia deles, mas isso não significa que você esteja levando em consideração aquilo que ele já sabe. É uma forma, é um caminho, tá certo? É bom fazer isso, é adequado fazer isso, mas não ache que isso por si só vai ser suficiente, tá? Mesmo porque eu até coloquei o conteúdo, todos tiveram a oportunidade de falar, quer dizer, só um ou outro falou, você só sabe o que aquele aluno que falou, qual é o conhecimento prévio dele, os outros você não vai saber. Mostra para ele a utilidade dos conteúdos, vocês disseram que sim, tá certo? Desde o início da aula ele mostrou a importância do conteúdo relacionando com fatos do dia a dia que poderiam ser explicados com a aula. Tudo bem, aqui eu acho que vocês disseram mais ou menos o que o professor faz, mas eu sugeri para incluir algum exemplo de como isso é feito para eu entender melhor. Porque o meu objetivo com esse levantamento não é que vocês respondam tudo sim e bom, tudo de acordo com a teoria, porque se fosse assim, o professor estaria dando uma aula perfeita e não precisaria consertar nada, não precisaria mudar nada. Tá certo? Então o meu objetivo aqui não é que vocês respondam tudo sim, não é tudo sim, a resposta não precisa ser todas elas sim, ela tem que ser sincera, tá? E tem que explicar direitinho como que faz cada coisa. Propõe desafio aos alunos. Vocês disseram que depois de explicar o conteúdo, ele citava exemplos do cotidiano para que os alunos pudessem relacionar com a teoria que foi passada. Isso não é desafio. Desafiar aluno é pedir para ele fazer alguma coisa que ele tem que pensar. Tá certo? Por exemplo, mostre que o movimento de um carro, mostre que um carro se movimentando lá na avenida está em movimento retilíneo uniforme ou retilíneo uniformemente variado. Isso é um desafio. Como é que você pode resolver? Faz um vídeo com tracker, você sabe o tamanho do carro, marca pontos e pede para mostrar se aquele carro está acelerando, se ele está freando, se ele está andando em movimento retilíneo uniforme. Esse seria um desafio interessante para eles, pegar alguma coisa do dia a dia e explicar aquilo à luz da teoria, por exemplo. Tá certo? Isso é um desafio. Isso que vocês escreveram aqui não é desafio, tá? Utiliza diferentes recursos durante as aulas? Vocês disseram que sim. Aí vocês falaram aqui que ele usou o laboratório de informática para apresentar vídeos, está ok, desde que esses vídeos tenham a ver com a matéria. E falou que usa Datashow. Cuidado, Datashow por si só não é recurso extra. Tem aluno, inclusive, tem professor que fica usando muito o Datashow para apresentar o conteúdo e os alunos ficam entediados. Tá? Então não caiam nessa conversa de que Datashow é recurso instrucional, porque não é. Recurso instrucional é experimento, vídeos de algum experimento ou de alguma situação que você não consiga reproduzir, alguma simulação. Tá certo? E isso são recursos adicionais, são recursos extras. Testes conceituais das plaquinhas que vocês fizeram na disciplina passada, tá certo? Realiza atividades que promovem consolidação? O grupo foi sincero, não realiza. Então aqui nós vamos ter que pensar como é que vai fazer isso. Um caminho é aquele que eu já falei para vocês na disciplina anterior. Testes conceituais, o método de instrução pelos colegas. Como é o feedback do professor? Vocês colocaram ótimo. O que significa isso? Ótimo. O que é ótimo? O feedback, na perspectiva
teoria da motivação que está colocado aqui, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Aí vocês colocaram aqui, ó, por ser uma escola que enfatiza a preparação por Enem, vestibular, no ano do ensino médio, no final da aula foi apresentado diversas questões vestibulares para os alunos, que conseguiram sua maioria concluí-los. Grande motivação demonstrando que não estão se preparando adequadamente. Isso não tem nada a ver com o feedback que Bissonec fala. O feedback é como o professor se comporta frente a uma demanda do aluno. Quer dizer, se o aluno te faz uma pergunta ou te faz uma afirmativa errada, por exemplo, como você reage? Você fala assim, não, isso está errado e pronto. Ou você fala para ele, olha, o caminho não é por aí e você tem que ir por aqui. Tá certo? Isso é um feedback que é negativo do ponto de vista que você está dizendo para ele que aquilo que ele está fazendo não é correto, e isso precisa ser feito, mas ao mesmo tempo você está encaminhando para ele, está dizendo para ele qual é o caminho correto. Da mesma maneira, o feedback positivo é se ele acerta aquilo que você perguntou, você elogia, obviamente. Isso aí, parabéns, você está no caminho certo. Isso é feedback do professor. Tem que ler o artigo e entender bem o que ele está querendo dizer com feedback. Não isso que vocês escreveram aqui, isso aqui não tem nada a ver com o feedback de Zunec, tá? Sobre a avaliação, vocês falaram aqui lista de exercícios e tal, beleza, essa aqui é a maneira como vocês realizam. Aí a pergunta que vem na sequência é o seguinte, ela é formativa, ela é recursiva? Aí vocês colocaram aqui, ó, ela é formativa, colocaram sim, pois após aprender o conteúdo, os alunos têm a oportunidade de obter rendimento de diferentes formas de avaliação. Além disso, além de avaliações escritas, os alunos também desenvolvem a oratória. Veja, isso aqui não tem nada a ver com formativa também, vocês parecem também não entender o que foi colocado. Isso aqui foi colocado na webconferência. Eu não botei nenhum artigo específico sobre a questão da avaliação formativa, mas eu falei na web, na primeira web. O formativo é quando você usa a avaliação, né, os erros principalmente dos alunos, para dizer para eles onde eles erraram. Isso é formativo, uma avaliação formativa. Ela serve não só para dar nota, mas também para dizer para o aluno onde ele está errando, o que ele está errando. E ela é recursiva? Novamente, parece que vocês não entenderam o que é uma avaliação recursiva. Olha, o grupo falou, não, pois sempre tive a opinião de que pode ser avaliar o aluno de diferentes formas e com isso você pode ganhar a nota suficiente para passar. Ok, avaliar de diferentes formas está correto, mas não tem nada a ver com recursividade. O que é recursividade? Em alguma dessas avaliações ele vai errar algumas coisas. É nesse erro que você tem que deixar ele refazer, tá certo? Claro que você não vai deixar, se você fez um teatro, por exemplo, igual aconteceu com um aluno meu aqui do mestrado, vai deixar refazer o teatro porque não tirou nota 100, nota boa, nota 10? Não, tem atividades que são mais complicadas, né? Se ele fez um experimento e não ficou tão bem feito, você pode até deixar ele refazer para fazer uma coisa melhor. Se ele fez uma prova e errou algumas questões, você deixa ele refazer aquelas questões que ele errou. Você pode reconsiderar um pouco dessa nota. Tá certo? Isso tem a ver com recursividade, é deixar ele rever aquilo que ele está com dificuldade. Então, a formatividade, a questão da formação, né? É dizer para ele o que ele errou, e a recursividade é dar a oportunidade dele refazer aquilo que está errado para que ele possa ter uma nova oportunidade de aprender. Tá bom? Então, espero que o grupo reflita um pouco sobre esses comentários e dê uma repensada aqui em como que é essa avaliação crítica da aula do professor. A partir disso é que a gente vai montar as atividades pensando agora numa aula que leve em consideração os pressupostos da aprendizagem significativa e da teoria da motivação. Ok? Um abraço.